Senadora do Piauí diz que Brasil vive uma ditadura civil e corre risco de uma convulsão social. Piauihoje.com conecta você ao mundo. Numa entrevista exclusiva ao portal Piauihoje.com, a senadora petista Regina Souza se diz preocupada com a situação do país por causa da partidarização de setores do jurídico, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Piauihoje.com conecta você ao mundo. A seguir, a entrevista da senadora Regina Souza. Piauihoje.com conecta você ao mundo. Como a bancada do PT tem acompanhado a omissão em relação às denúncias contra o governo interino do Michel Temer? Olha, que é notório que há uma parcialidade, né? A gente diz isso todo dia no discurso, que não faz o mesmo barulho as denúncias contra o governo como faz contra o PT. As últimas, então, a gente só vê nos blogs de esquerda, mas a grande mídia não deu nada, né, contra o Serra, contra o próprio Michel Temer. Então o PT encara fazendo a denúncia. Todos nós fazemos os discursos, usamos a tribuna, que é uma coisa muito ouvida na Rádio Senado, a TV Senado, e temos uma assessoria jurídica que age. Agora, resposta a gente não tem. Das ações que a gente entrou, acho que tivemos resposta de uma que foi negativa contra o Moro. E, inclusive virou manchete, a lista dos senadores que entraram com ação contra o Moro. Não disseram nem que tipo de ação era, né? Contra a seletividade dele. Então, a gente está num momento em que as mídias, as grandes mídias, e o Judiciário, e a Polícia Federal, e o Ministério Público, tudo parcial, tudo contra o PT. O negócio desse povo todo, e agora a última do Gilmar Mendes, é caçar o registro do PT. Então a gente percebe que há um objetivo comum entre eles que o resto não interessa. A frase célebre do Moro não vem ao caso. Então é muito difícil agir nessa circunstância. A quem recorrer, então, senadora, para reverter essa situação? Até então a gente não tinha recorrido à esfera internacional, a não ser a denúncia. A gente sabe que o mundo inteiro acompanha essa questão no Brasil. Até acho que é a primeira vez que isso vira que um assunto desse vira assunto mundial, né? Então a gente percebe a manifestação dos senadores da França, uma parte do Congresso americano e outros países aí, todo mundo se manifestou. Então isso a gente faz porque a gente tem uma relação, o partido tem uma relação internacional, né? Agora, organismo mesmo está começando agora. O Lula foi, né, fez a denúncia dele e a gente agora vai partir para essa, né? Tem os tribunais internacionais agora vão ser acionados, já que a gente está vendo que aqui a gente não tem resultado. E tribunais internacionais vão poder agir em relação à política interna brasileira? Acho que o fato de denunciar internacionalmente vai chamar atenção para a parcialidade dos nossos organismos internos. Eu acho que não tem, o pessoal diz que é fantasia do PT, paranoia, mas eu acho que a pessoa que analisa de bom senso percebe isso, sem paixão. Qualquer um que analise sem paixão percebe a seletividade, as coisas contra o PT. Teve um rapaz que ficou preso 4 meses, eu lembro o nome dele, é um ex-policial federal. Ele disse que toda vez que ia depor, na hora que ele queria contar outras histórias, aí dizia, isso não interessa, só interessava do Lula para cá. Então, quer dizer, são testemunhas, agora ninguém dá ênfase a essas coisas. E como é que surgiu essa história de caçar o registro do PT? Tem um churrasco na casa do Gilmar Mendes. Imagina, um ministro do Supremo dando churrasco para senadores, para pessoas, né, do círculo político para discutir o quê? O que foi que surgiu depois? Votar o impeachment da Dilma antes do Cunha, quer dizer, a operação Salva Cunha. Depois, caçar o registro do PT. Haveria outros interesses, então? Protelar a votação, quer dizer, não dá quórum, deu uma senha, não dá quórum no Congresso, na Câmara. Você viu a frase? Precisa de um quórum qualificado para poder botar em pauta o Eduardo Cunha. Quer dizer, uma operação para salvar o homem. Porque se a Dilma for caçada, é claro que ele não vai ser caçado, porque ele tem todo mundo na mão, o medo da delação dele é grande. Por isso essa pressa de votar o impeachment da Dilma, porque se ela cair, a paz volta a reinar entre eles. Esse seria um jogo planejado? Quer dizer, é um processo planejado desde a eleição. Primeiro foi anular a eleição, eles pediram recontagem de voto, auditoria nas urnas,
não votaram o orçamento, foi toda a etapa. O orçamento tem que ser votado no ano anterior, não votaram o orçamento de 2015, é de 20 de abril. Então, para você perceber quanto tempo ela passou governando sem orçamento. Aí não votaram o orçamento, e aí começou realmente a coisa organizada. Lá na casa do Heráclito Forte, que eu nem gosto mais de falar esse assunto, porque ele disse que eu estou promovendo ele, né? Ele disse que ganhou o Congresso em Foco porque eu promovi. Mas, assim, reuniões onde o vice-presidente ia. Ele ia nessas reuniões, isso é sério demais. Escolheram o Anastasia como relator. A gente protestou, mas não deu, porque era direito do PSDB indicar. Agora, se tivesse bom senso, não indicava, para poder a coisa pelo menos parecer imparcial. Porque todo mundo já sabia qual era o voto do Anastasia. Está na testa dele, não precisava passar esses dias todos escrevendo, não. Está na testa dele o voto dele. Então, quer dizer, todo um processo muito planejado para chegar num objetivo que agrade a eles. As recentes denúncias contra o presidente interino Michel Temer e ministro José Serra podem mudar os rumos do impeachment no Senado? Eu tenho a convicção que é um elemento forte, né? Eu acho que essas últimas notícias, se esses senadores que ainda dizem que estão indecisos, eu acho que eles podem mudar o voto. Então, eu acredito que isso pode contribuir para decidir a nosso favor. Na perspectiva de volta da presidente Dilma, qual será a postura do PT? É um novo governo, né? Inclusive com essa perspectiva de chamar o plebiscito, que ela deve lançar esta semana uma carta ao povo brasileiro, onde ela aponta por esse caminho. Não é ela que vai convocar o plebiscito, todo mundo sabe, quem convoca é o Senado. Então, esses senadores que estão no grupo aí de reverter essa situação, eles é quem tem que puxar a convocação desse plebiscito, que vai discutir se ela fica ou se tem nova eleição. Então, se ela concorda com isso, que é essa carta que ela vai lançar, aí não é o PT, é esse conjunto todo, é a sociedade, os movimentos sociais, que vão ser protagonistas dessa história. Tem que ser um novo governo, não dá para governar como estava, até porque ela não tinha maioria, ela vai precisar de um mínimo de base de sustentação. Claro que ela não vai construir maioria, eu não tenho essa esperança que ela vai construir uma maioria naquele cenário ali, mas um grupo de apoio forte, coeso, para garantir que ela vai fazer algumas coisas ou que ela não vai fazer certas coisas. Então, é um novo programa de governo para um período. Então, é isso que a gente acha que tem que ser. Até que ponto o STF contribuiu para que o país chegasse a essa situação de instabilidade política? Olha, o Supremo, a princípio, omisso, né, de deixar que um juiz de primeira instância virasse o símbolo da Justiça Nacional. O cara foi muito empoderado, o Sérgio Moro. Não é que nada contra ele, assim, algumas coisas que ele está fazendo são certas, acho que tem que apurar, agora ele não pode, ele demonstra muita parcialidade. E isso é ruim para qualquer julgador, não pode demonstrar parcialidade, pode até ter suas preferências, mas tem que guardá-las. Agora, escancaradamente, o Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, ele é partidário, não pode negar, todas as ações dele demonstram que ele é partidário. Já foi pedido o impeachment do ministro Gilmar Mendes? Ainda não, eu acredito que ainda não vi não. Já foi discutido muito isso, né? Agora, o problema esbarra quem julga esse impeachment. Eles mesmos, o sentimento corporativo ali é terrível. Você viu aí nessa questão, por exemplo, todo esse processo depois culmina em negociar um piso novo para os magistrados. Então, até a gente diz muito, a meta fiscal foi ampliada, né? Falam tanto em déficit, em meta fiscal, mas eles ampliaram a meta. A Dilma deixou a meta em 96 bilhões, eles ampliaram para 170. Não foi à toa, para poder cumprir esses compromissos na negociação do afastamento da presidenta. Então, com partidos, com pessoas, o piso de poderes, o piso do judiciário fazia parte do pacote. A senadora Cátia Abreu, do PMDB, falou em 50 bilhões para comprar o impeachment. Isso procede? Ela citou assim, umas coisas muito fortes no último voto dela, mas assim, exatamente essa sobra, porque não precisa, por exemplo, até agora eles gastaram da meta fiscal 35 bi até junho. Então, para 170 tem dinheiro muito ainda, né? E a gente avalia assim, que como a Dilma tinha deixado em 96, vamos dizer que ele precisasse de 120. Então, os 50 é reserva técnica, não tenha dúvida que é reserva para cumprir os compromissos que assumiu
com as pessoas, você viu. Teve gente que beijou a mão da Dilma na quarta-feira e na quinta teve reunião no Jaburu, na sexta apareceu com outra posição. Então, isso foi negociação, você não tem dúvida disso. Então, os jatinhos carregando os parlamentares para votar. Então, teve todo um arranjo, né? Não acredito que só com parlamentar também não, com outros segmentos empresarial, todo mundo foi envolvido nessa história para garantir que eles tivessem aqueles votos que tiveram. Existe um trabalho de bastidores do PT para reverter o impeachment. Não, o PT, pelo menos no parlamento, está fazendo o seu papel, está fazendo lá todo dia. Nós somos só 10 contra 71, mas a gente até que faz um barulho bom, né, nas nossas falas, O partido em si, como instituição, se reúne pouco. Eu acho até que nesse período poderia ser uma coisa porque mais perto da gente, o partido é meio distante das bancadas, toma suas decisões, né? Mas todo mundo está trabalhando para a presidenta voltar. Agora, mobilização não é partido que faz, o partido faz parte da mobilização. Mobilização quem faz é movimento social. Se o movimento social não quiser, não tem. O movimento social fez muita coisa, mas também parece que cansa, né? Também porque tem toda uma estrutura necessária para fazer aquelas grandes mobilizações. Agora mesmo está começando já, para o julgamento, já está sendo montado o acampamento em Brasília, vai ter muita mobilização daqui até lá. Todo dia, em algum estado, vai ter uma manifestação. As ações são essas. Agora, juridicamente, é exatamente isso. Assim, juridicamente, os tribunais nos empurraram para a parede. Talvez a gente não tenha reagido, empurraram para a parede. A gente recorre a quem? Se é um ministro do Supremo Tribunal Federal que comanda essa ação anti-PT. Se o presidente do TSE é ministro do Supremo, é o mesmo ministro do Supremo que comanda lá as ações contra o PT, né? Então é muito difícil reagir do ponto de vista jurídico. Algumas ações, tem até cidadão que entra com ação individual, mas não repercute, porque não interessa para a grande mídia repercutir nada disso. Nem eles julgam importante, tanto que fica lá junto com outros processos que vão andar, sabe Deus quando. O tratamento de denúncias contra o governo do PT é diferente do dado ao governo interino. A partidarização de alguns dos setores judiciários seletividade do Ministério Público, da Polícia Federal, né? Eles agem onde eles acham que é bom para eles, onde eles acham que é bom para a mídia. A mídia não se interessa de divulgar nada do governo interino, ela se interessa em divulgar as coisas do PT. Tanto que requenta a notícia, e dessas notícias aí de Caixa 2, do Temer, do Serra, a gente não viu tanta. Pode abrir os jornais de hoje, se você vai encontrar alguma coisa a esse respeito. Não fala. Porque não interessa, então, quer dizer, é muito restrito os espaços para a gente fazer qualquer coisa, né? Obrigar a justiça a fazer. Está na cara que é seletiva, está na cara que tem uma ação anti-PT e está na cara que os ministros do Temer tudo estão enrolados com muita coisa, o próprio Temer está enrolado com muita coisa. Isso não pode levar o país a uma guerra civil, a uma convulsão social. Ou em outros países isso já teria acontecido. Agora está crescendo um sentimento, não é um movimento organizado, mas um sentimento está crescendo. Você vê a Olimpíada, gente. Nós estamos num estado policialesco, pessoa com um papelzinho, folha de papel A4, escrito fora Temer, é arrastado para fora dos estádios. O pessoal vestido na camiseta, cada um com a letra, são obrigados a ir trocar de roupa. Isso é estado de exceção. É ditadura. É ditadura. Aí eles dizem, não, ditadura não tem tanque na rua. Não existe ditadura só militar, não. Existe ditadura civil. E é o que está acontecendo nesse país, né? É um absurdo aquilo. Você viu a abertura da Olimpíada, um presidente que pede para não citar seu nome. Isso é terrível. Para não ser vaiado. Para não ser vaiado. Mesmo assim foi, mas a tentativa de abafar as vaias. As outras TVs do mundo mostram a vaia daqui que estavam transmitindo. Fizeram lá um arranjo, um jeito de apresentar umas palmas. As palmas foi só lá no palanque. Umas 6 pessoas que estavam com ele que bateram palmas, mas ela deu ênfase às palmas. Então está se vendo assim, esse país, eu acredito que a população está começando a ter esse sentimento e isso pode chegar no que você está falando, convulsão social, que as pessoas vão cansar de esperar ação oficial, ação dos poderes, ação jurídica. Teve delegação internacional que a moça escreveu na mão fora Temer e botou na frente da Câmara. Dilma na Copa
foi indigno aquilo que fizeram com a Dilma na Copa, porque era uma mulher, as expressões de baixaria que disseram com ela. Você viu alguém se manifestar contra desse lado aí? A polícia foi treinada para arrastar as pessoas do estado de golpe. O PT tem tradição de se recriar nas crises. Isso está ocorrendo atualmente? Mas isso é histórico na nossa vida, né? 36 anos. A gente já levou muita pancada e sempre... Pode lembrar lá quando a gente tinha, em 84, as primeiras pancadas, né? Lá em São Paulo, lá no Leme, que teve uns tiros lá e disseram que foi nossos deputados que deram os tiros. E depois ficou provado que não. Depois veio o sequestro do Abílio Diniz, botaram a camiseta do PT no sequestrador, depois ficou provado que não era aquilo. Então, quer dizer, a gente vem se recuperando, exatamente porque o PT... nasceu das bases, tem uma raiz ainda que embora esteja muito chateada com o partido, mas na hora que o partido é agredido, eles vêm tudo, né, para a defesa. Então, isso está demonstrado agora nas convenções, nós vamos crescer, né? Todo mundo achava que a gente estava aniquilado e nós vamos crescer em número de prefeitura. No Piauí, por exemplo, nós temos 29 e nós vamos eleger pelo menos 40. Né? Nós temos 72 candidatos a prefeito, candidatos e candidatas, e a gente avalia de 40 a 45 a gente vai eleger no Piauí. E assim nos outros estados. A gente pode até decrescer nas capitais, né, onde a pancadaria é maior em relação ao PT. Mas, em compensação, nas cidades a gente vai crescer exatamente por isso, por essa fortaleza que o PT tem nas raízes. E é isso que esse povo não engole, é por isso que querem caçar o registro desse partido, que é o único jeito do PT não incomodar. Porque eles estão preocupados mesmo com 2018, o PT incomodar em 2018 e eles não perderem a eleição mais uma vez, e vão perder. Piauihoje.com conecta você ao mundo.